tranquilo, né? Vamos aí para mais uma aula virtual direto do Química G, né? Do canal do professor Germano, lá no YouTube, para que nós possamos estar fazendo uma aula linda, linda e maravilhosa de Química para o primeiro ano do ensino médio, do ESA Pariqueraçu, Escola Santo Agostinho, lá em Pariqueraçu. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Então, as atividades mínimas, né, da aula passada, hoje nós vamos ver a aula 27, vimos na aula passada a aula 26, né? E aqui está o gabarito, né, referente à aula 27. Então vamos lá, vamos conferir, né, direitinho e vamos nos autoavaliar. Quem vai se avaliar é você mesmo. Não adianta, né, às vezes, o aluno, professor, eu fui bem pra caramba, mas não comprova, né? Evidentemente que o professor vai acreditar, né? Mas não adianta, você não se engana a si próprio, né? Você não pode fazer isso. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que ter certeza que você adquiriu o conhecimento, né? Então, se você foi bem aqui, né, passou aí de 75% na sua performance, ótimo, beleza, né? Então, basta você pegar as que você errou e rever, né? Dar uma lida, relida, às vezes não prestou atenção, né? Às vezes fez uma interpretação errada e aí acabou errando a questão. Mas é o que que você tem que fazer? Você tem que pegar, que eu sempre falo, né? A aula virtual, o ideal sempre é assim: é você estar na posse do vídeo, né? Você está olhando para o vídeo com a sua apostila do dia a dia, aquela apostila que nós usamos na sala de aula, o livro-texto, né, do lado, né, para consulta e para leitura, e o caderno de exercícios, né, para ir acompanhando e ir fazendo os exercícios. Para quê? Para confirmar o conhecimento, né? Essa é a lógica, né? A lógica é essa. E numa aula virtual, que é uma aula onde o professor não está presente, né? Ele não está de corpo presente, então às vezes fica mais difícil, o aluno se dispersa, né? Ele não presta tanta atenção, ele não está tão concentrado, né? Às vezes está olhando para o vidro, mas está com a cabeça lá em Marte, né? E aí acaba não confirmando todo o conhecimento, né? Mas a grande sacada, né, principalmente na aula virtual, é a concentração, né? Você tem que estar concentrado, você tem que estar assistindo ao vídeo, prestando atenção no que o professor está falando, seguindo o raciocínio lógico dele. Para quê? Para que você tenha menos dificuldade para entender o conhecimento. Tem alguns que são mais complicados, né? E aí você vai ter que rever o vídeo uma, duas, três, quatro, cinco vezes até você conseguir compreender. O ideal é estar junto com o livro-texto, né? Você pega o livro-texto, coloca junto e vai seguindo em frente, né? E as atividades aqui, elas são legais por isso também, né? Para você se ir autoavaliando. Não, não, professor, estou indo bem, né? Olha aí, professor, estou indo legal. Não, não, beleza, não, fui bem. Professor, fui muito mal, né? Bom, se foi muito mal e ainda tem muita dúvida, né? Ainda tá. Então não se apoquente, não, né? Não fique nervoso, não fique sem dormir, não, tá? É só você me mandar uma dúvida, né, todas as suas dúvidas, né? Pelo WhatsApp, manda lá, escreve lá, professor, não entendi o exercício tal. Aí eu explico para você, né? Eu tenho muitos alunos que fazem isso, tá? Você pensa que não? Não, tem bastante. Tem aluno
que usa bastante essa ferramenta, né, que é o ClassUp. Aliás, uma ferramenta fantástica, né? Assim como o plural, né? O plural também é ótimo, excelente, né? Então, ou se não, por exemplo, no caso do plural, a gente pode perguntar para mim numa live, né? Você pode a gente conversar numa live e tirar dúvida. Ah, professor, mas eu sou tímido, na live eu nem aparecer eu apareço, né? Eu só apareço em avatar, né? Não gosto de mostrar a minha, o meu rosto maravilhoso, lindo, né? Então, não tem problema. Então, manda química.gelufebu.gmail.com e vamos conversar, não tem problema. O que não pode é ficar em dúvida. Beleza? Combinado? Então, confiram legal, bem legal, né? Esse esse gabarito, né, com o que vocês fizeram, tá? Confirem tudo direitinho, beleza? E avaliem, daí se autoavaliem, tá? Para vocês terem uma ideia, né, de como a carruagem está caminhando, beleza? Então tá bom, vamos em frente, né? A aula que nós vamos fazer agora é a 28 e a 29, tá? É um vídeo até pequeno, não vai ser muita coisa, porque esse assunto aqui é um assunto rápido. Ele é um assunto que ele tem a ver, né, com a questão da geometria das moléculas e com as ligações, né? Então vamos lá. Então vamos seguir aqui em frente. Primeiro é importante vocês lembrarem qual é o conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade, se eu pegar na tabela periódica, ó, eu coloquei ela aqui do lado aqui, que é para ninguém ficar chorando. Ah, professor, eu não sei onde está a minha tabela periódica. Né? Sabe sim, né? Que na verdade esquece, deixa lá no fundo da mochila, né? Faz anos que vocês não olham lá para aquela mochila, né? Tá lá no canto do quarto, lá jogada no canto. Então pega lá a sua tabela, né? A sua tabela na aula de química é importante, tá? Então, ó, como que a eletronegatividade ela cresce, né? Ela fica maior. Ela fica maior da direita, perdão, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Isso significa o quê? Significa que esses átomos aqui do cantão, aqui ó, da tabela, eles são mais eletronegativos que esses desse lado aqui. Entenderam? Então é nada mais, nada menos do que essa fila aqui, né? E o que vem a ser eletronegatividade? Eletronegatividade é aquela propriedade, né, aquela capacidade que um átomo tem em atrair elétrons de outros, né, nas ligações das quais ele participa, né? Entenderam? Então, esses átomos que estão aqui no canto direito, eles têm mais, né, tendência a atrair elétrons dos outros, né? Eles têm mais capacidade de fazer isso, ok? E essa medida, né, na verdade, ela é numérica mesmo, né? Então, é, esse conceito de eletronegatividade, ele é importante todo mundo conhecer, porque existe, você tem que compreender, né, que a lógica, né, da montagem de uma molécula, e quando eu falo molécula, eu estou falando de uma substância, é justamente essa capacidade que os átomos têm de encontrar uma maneira de se ligarem, né? Então, alguns átomos eles recebem elétrons e outros doam elétrons. E aí eles acabam formando substâncias, né? Essa é a lógica. Na verdade,
é interação eletrônica, né? Na verdade, esse conceito, né, de você construir moléculas, construir substâncias, é justamente essa capacidade que um átomo tem de se ligar a outro, tá? Então, por exemplo, átomos com eletronegatividades muito parecidas, muito próximas, eles têm mais dificuldade de formar moléculas. Em composição, por exemplo, se eu pegar o cloro aqui, né, com o sódio do outro lado, é a fome com a vontade de comer, né? É impressionante, né? A diferença de eletronegatividades faz que os dois, né, se unam rapidamente, né, numa ligação iônica, né, que é o NaCl, que nós já vimos, eu já dei vários exemplos, né, para vocês, até presencialmente em sala de aula. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma ordem decrescente, né, de eletronegatividade. Né? Então aqui, ó, a do hidrogênio é bem menor do que a do flúor. Ou seja, né, a do flúor é maior que a do hidrogênio, né? Ok? Então é importante que vocês entendam, né? Até certo ponto gravem essa sequência, porque aqui depois eles estão resumidos aqui nos metais. Quem são os metais? Os metais são todos esse pessoal que está por aqui, né? Ok? Na tabela. Então, mais uma vez, eletronegatividade mede a capacidade de um elemento químico em atrair os elétrons, né, das ligações das quais participa, né, que ele participa. Beleza? Então é isso, tá? Então vamos lá. E a polaridade, né? Agora vamos entrar no tema da aula, né? A polaridade, ela pode ser, você pode tanto interpretar ela pelas ligações e pelas moléculas, né? De ligações e moléculas, tá? Então, a polaridade da ligação. Por exemplo, numa ligação iônica, onde um átomo cede elétron para o outro e o outro recebe e gera um desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio ele ioniza a molécula. E aí a molécula ela fica com uma parte positiva e uma parte negativa. Então eu não preciso, né, enxergar muito longe que essa molécula é uma molécula polar. Por que, que ela é polar? Porque ela tem uma região, né, dentro do seu universo ali, né, dentro da sua forma, né, que tem uma tendência positiva. E tem uma outra região na mesma molécula mais negativa. Então ela tem uma região um pouco mais, né, positiva e a outra negativa. Ou seja, na verdade ela estaria polarizada, né? Ela estaria polarizada. Ligação a ligação iônica, ela é muito fácil, né? Todos os átomos que fazem ligações iônicas, eles são polares, né? São moléculas polares. São moléculas cuja, é, é, cuja proximidade, né, dos átomos é muito forte, né? Bastante forte. Ok? No caso agora da ligação covalente, isso nós estamos olhando a polaridade, olhando pelo tipo de ligação, né? Na ligação covalente, né, cuja existe uma grande diferença, né, de eletronegatividade, tá? Então a molécula vai ser polar, tá? Agora, quando a molécula tiver a mesma eletronegatividade,
a ligação vai ser apolar, né? Ah, professor, quando que existe a mesma eletronegatividade? É quando o átomo for igual, né? Por exemplo, O2, né? O está ligado com O, é igual, né? Então eu tenho a mesma eletronegatividade. Então, como eu não tenho diferença de potencial, né? Eu não tenho uma região mais positiva e a outra mais negativa, ou eu só tenho a região totalmente, né, negativa ou totalmente positiva, então essa molécula é considerada molécula apolar, tá? Ou seja, uma molécula que não tem polaridade, uma molécula é, que é isenta, né, dessa diferença de eletrônica, né, uma diferença, vamos colocar até certo ponto de potencial. Ok? Beleza? Então, então, professor, existem moléculas polares e moléculas apolares. Exatamente. Né? Essa é a diferença básica, né, entre as moléculas, né? Inclusive para a própria interação intermolecular, essa é uma propriedade bastante importante, né? Extremamente importante, até porque é uma questão muito lógica, né? Uma molécula polar ela tem muito mais tendência de interagir com uma molécula polar, né? Justamente pelas diferenças, né? Pelas suas diferenças de regiões, né? Então, a parte positiva da molécula tende a se encostar, né, ou interagir com a parte negativa da molécula, né? E assim vai. E aí elas se acoplam melhor, interagem melhor, né? Tem um estado físico melhor, né? Mais regular, né? Mais equilibrado, ok? Agora, em compensação, as apolares, elas não têm essa carga, né? Elas são isentas totalmente de cargas. Então, elas interagem entre elas, né? Então, polar com polar, apolar com apolar. Ah, professor, e se eu colocar uma molécula polar junto com uma molécula apolar? Não vai acontecer nada, né? É água e óleo, né? A água é polar e o óleo apolar. Por isso que, além da diferença de densidades, né, a diferença de polaridade entre essas duas moléculas faz com que eles não interajam, né, que não exista nenhum tipo de interação nessas duas características, né? Ou seja, da molécula polar com a molécula apolar, tá? Bom, e nós vimos isso em relação às ligações, né? Agora vamos ver em relação à polaridade das moléculas, né? Moléculas. Então vamos lá aqui, ó. Vamos ver aqui uma regrinha prática aqui, ó. A polaridade das moléculas, né? Quando eu tiver números de pares, nuvens eletrônicas ao redor, né, do átomo central igual ao número de grupos iguais ligados ao átomo central, a molécula é apolar, ok? Então olha aqui, ó, vamos ver aqui um exemplo. Ele tem 4 nuvens e tem 4 grupos iguais, né? Então veja aqui, ó, não são quatro nuvens. Aqui, ó, 4 nuvens eletrônicas, né? Que é o tetracloreto. Aqui é o tetracloreto de carbono, ok? Então ele tem 4 pares, né? Ó, 4 pares eletrônicos, né? Então, aqui eu não estou vendo átomo, tá, pessoal? Aqui existe uma interação eletrônica, que é uma nuvem eletrônica, né? Onde está estabelecida uma ligação. Nesse caso aqui, uma ligação covalente.
Então são 4 nuvens eletrônicas, 4 ligações covalentes. Os grupos são iguais? São tudo cloro, não é tudo cloro, né? Todos são cloro. Tá vendo, ó? Todos são cloro. Então, são 4 grupos iguais. Então, essa molécula é apolar, né? Esta molécula é apolar. Vamos ver o caso da amônia, né? A amônia, ela é uma molécula polar. Vamos ver aqui, ó, o número de pares, né, de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central tem que ser diferente do número de grupos iguais ligados ao átomo central. Aí a molécula é polar. Então aqui, ó, vejam só, né? Aqui eu tenho o átomo central, né? E aqui ele sobra esses 2 elétronzinhos aqui e se liga a esses 3 hidrogênios, né? Esses 3 hidrogênios. Então, quantas nuvens eletrônicas a molécula tem? Tem 4, né? Tem uma que, apesar de não estar ligada, ela está composta por elétrons, então ela é uma nuvem eletrônica. Aqui também, nuvem eletrônica, nuvem eletrônica. Então tem 4 nuvens eletrônicas e 3 grupos iguais, então existe uma diferença, né? Então, se existe uma diferença, a molécula é polar. Beleza? Uma outra maneira também da gente enxergar a polaridade são as regiões mesmo, né? Ó, né? Quando esse oxigênio faz essa ligação com o hidrogênio, ele puxa para si esse elétron, né, do hidrogênio, dos 2 hidrogênios. Eles ficam muito próximos. Aí o que vai acontecer? Ele vai expor, né? Ele vai expor o próton aqui desse hidrogênio. Então essa região aqui, ó, ela tem uma tendência, né, a ter uma condição mais positiva. Por causa do quê? Da polaridade dos prótons dos núcleos do hidrogênio, né? O hidrogênio só tem um elétron, né? E tem um próton, né? Então ele vai expor isso aqui, né? Isso vai estar exposto. E o hidrogênio, esses 2 hidrogênios aqui, eles estarão mais aqui na parte, né, nessa parte da molécula aqui, ela vai ter uma região mais positivada, né, mais com uma carga positiva. Em compensação, do outro lado, né, sobram 4 elétrons, né, e mais ainda todo o composto da ligação. Então, essa região aqui vai estar o quê? Elétron é o quê? Positivo ou negativo? É negativo, né? Então, essa região também vai estar negativa. Então, eu tenho uma parte, né? Uma parte da molécula de água, eu tenho uma parte dela negativa e uma região, né? Na verdade, esse lado da molécula aqui é mais negativo e o outro lado mais positivo. Então acaba polarizando, né, essas regiões, o que vai facilitar a interação intermolecular, né, entre é, as moléculas de água. Beleza? Fácil, né? Muito fácil, muito tranquilo. Então, então quer dizer, então, professor, que as moléculas, então, elas têm, de uma certa forma, elas têm carga, ou não têm carga. Exatamente, perfeito, exatamente. Por isso que tem substância que você consegue propagar, né, a energia elétrica com facilidade. Né? Por exemplo, as substâncias iônicas no estado líquido, elas propagam, né, a, a, a energia elétrica com uma certa facilidade. Se eu colocar na água, então, que elas dissociam, né, elas ionizam, né, na verdade elas já estão ionizadas, né, na verdade elas vão dissociar. Então eu polarizo a água e aí tranquilamente eu transmito
eu propago, né, a energia elétrica. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos aos exercícios, né? Ó, considera aqui a fila de eletronegatividade e indique, né, as afirmações corretas, né? Na molécula de F2 existe ligação apolar, né? No gás flúor, né? Eu tenho aqui o F2, né? E a ligação que existe entre esses dois átomos aqui é uma ligação que está dizendo que é uma ligação apolar, né? É isso mesmo, né? O flúor tem 7, né? Ele faz uma ligação covalente, né? E uma ligação covalente entre os dois flúores têm a mesma eletronegatividade, então essa essa afirmação aqui aparentemente parece que está correta, né? A ligação é apolar, né? A ligação apolar. Na molécula de oxigênio, né, de difluoreto de oxigênio ou fluoreto de oxigênio, existem ligações polares, né? Então, o oxigênio, né, ele precisa de dois elétrons, né? E esses dois flúores aqui, eles vão completar, né, esses 8 elétrons, assim como os dois do oxigênio vão completar dos dois flúoros. Então eu só vou ter sobra de elétron para tudo quanto é lado aqui, né? E as eletronegatividades, elas são praticamente iguais, né? Então existe uma tendência realmente de não serem ligações polares, mas sim ligações apolares, né? A ligação entre o lítio e o flúor é iônica e de maior diferença de eletronegatividade, sem dúvida, né? O lítio está desse lado da tabela e o flúor está do outro lado, né? Então a diferença de eletronegatividade é muito grande, né? Então vamos lá, a primeira está correta, a segunda ele considerou, né? Que como aqui existe uma pequena, ainda que seja uma pequena diferença, né, de eletronegatividade, ele considerou correta. E a última também correta, tá? É, aqui, ó, na prática, viu, pessoal? Na prática, essa diferença aqui vai ser muito pequena, tá? Né? Muito pequena. Mas existe, né? Então, ainda que seja pequena, porém existindo, então ele está considerando então que seria uma que teria uma certa polaridade, né, nessa molécula, beleza? Então vamos para a segunda agora, né? A alternativa que apresenta, respectivamente, exemplos de substância com ligação iônica, covalente polar, covalente apolar e metálica né? Então, vamos lá, é, ligação iônica, né? Deixa eu ver aqui, ó. O berílio, né? O berílio, ele faz aqui uma ligação iônica também, né? Aqui ele faz o berílio, é trifluoreto de berílio, né? De boro, perdão. Berílio é Be, né? Então, aqui, ó, o boro, ele tem tendência a doar, né? A 3 elétrons para poder se estabilizar em 8 na penúltima camada.
O bromo aqui é uma molécula, ele faz aqui é igual, né? Eletronegatividade, então ela é uma molécula covalente, né? Aqui, ó, covalente apolar, né? Aqui é polar, né? Que seria o HF, então não está na sequência correta, né? Vamos ver, vamos já direto para. Ah, aí mesmo, né? O magnésio é 2 mais, né? Ele tem 2, então ele doa aqui. Aqui é polar, aqui é apolar e aqui é metálica, né? Tá certo. Ok? Então aqui o magnésio, ele faz aqui uma ligação, duas ligações iônicas, né? Ele doa 2 elétrons aqui. A água, por sua vez, ela é polar, né? O iodo, com eletronegatividades iguais, ele é uma molécula apolar e o alumínio é um metal, né? É um metal que vai fazer ligações metálicas. Beleza? Então tá bom. Vamos para o próximo exercício, né? Então vamos lá. Fórmula, eu tenho aqui, ó, fórmula molecular, né? A fórmula molecular. Deixa eu pegar aqui a apostila rapidinho, pessoal. Então vamos lá. Tenho a fórmula molecular que é aqui é o F2, né? É o, é o fluoreto de oxigênio, né? Óxido, né? Fluoreto, tá? Então vamos ver qual é a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é exatamente essa aqui, ó. Né? Eu tenho o oxigênio tem 6 elétrons e aí ele completa aqui. Então ele faz duas ligações covalentes. Qual é o número de nuvens eletrônicas, né? O número de nuvens eletrônicas é 4, né? Eu tenho duas para cá, eu tenho uma para cá, outra para lá e outra para lá, né? Então eu tenho 4. Qual o número de átomos iguais ligados ao átomo central? Tenho 2, né? Que é os 2 flúoros, né? Então essa molécula é polar ou apolar, né? Então, pela diferença aqui, ó, né? Por essas diferenças aqui, ó, se né, formos levar em consideração a regrinha, então essa molécula é uma molécula polar, tá? Ou pelo menos levemente polar, né? Agora aqui o berílio, né? É o hidreto de berílio, né? É o hidreto de berílio, né? Então eu tenho berílio aqui e 2 hidrogênios. Então qual que é a fórmula? A fórmula é esse jeitão aqui, né? É uma forma aqui, ó, essa forma, aqui é uma forma angular, né? E aqui ela é linear. Qual é o número de nuvens? Né? Eu só tenho duas, ó, duas nuvens eletrônicas, né? Então tenho dois ligantes, consequentemente é uma molécula polar, né? O SO3, né? Não é SO2, né? O SO2, ele tem, ó, ele faz aqui as duas ligações polares, aqui uma apolar e sobra um par de elétrons, né? Então, quantas nuvens eletrônicas ele tem? Ele tem 3, né? 3 nuvens eletrônicas. Quantos ligantes ele tem? Ele tem 2. Então, se ele tem 2, então essa molécula também ela é levemente polar, né? Polar. Agora que o hidreto bórico, né? Na verdade, o hidreto bórico é o ácido bórico, né? Então,
vejam só, trigonal, né? Aqui, ó, aqui é angular, aqui é trigonal, né? E o berílio tá, perdão, o boro tá usando todos os elétrons aqui para fazer a suas ligações, né? Beleza? Então, quantas nuvens eletrônicas? 3 nuvens eletrônicas. Qual o número de átomos iguais, né, que estão em volta ao átomo central? São 3 também. Então, ela é uma molécula o quê? Apolar, né? É uma molécula apolar. Aqui o CH4, né? O CH4 tem a forma tetraédrica, né? Para todos os lados que eu for, eu tenho hidrogênio, né? Então eu vou ter o quê? 4 nuvens eletrônicas, 4 ligantes, então é uma molécula também apolar. Beleza? Então vamos completar o nosso quadro aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, o tetracloreto de carbono, né? E o tetracloreto de carbono eu vou ter qual forma? Eu vou ter 4, né? São 4 cloros em volta do átomo central, que é o carbono. Então aqui também vai ser tetraédrica, né? Então eu vou ter 4 nuvens eletrônicas, tenho 4 iguais, então ela vai ser apolar. Agora aqui eu vou mudar, eu vou tirar um cloro e vou pôr um hidrogênio. Aí muda, né? Você vê que muda, né? Aí o hidrogênio aqui, ó, tem uma tendência a uma região um pouco mais positiva e aqui um pouco mais negativa, né? Então, quantas nuvens eletrônicas eu tenho? Eu tenho 4, né? Quantos átomos diferentes que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 4 também, né? E aí, então, ele vai considerar essa molécula apolar, né? Ela é apolar. Ela é apolar, pessoal, por quê? Porque ela porque nós estamos seguindo a regra aqui, né? Então, número de átomos iguais, né? É, 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 na verdade, né, são 4, né? São 4. Na verdade, são 3, né? E um, né? Na verdade, essa regra aqui, ela né, dá umas pisadinhas na bola nesse sentido, né? Porque, na verdade, são 3 iguais, né? Tenho 3 iguais. Então, 4 e 3, ela seria polar. Na verdade, ela é levemente polar. Ela é muito mais apolar. Mas ela tem uma parte dela que pode ser considerada é, polar. Ok? Beleza? Tá? Mas pela regra, vamos seguir a regra, né? A regra é apolar. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então volta, reassiste o vídeo, pega lá o livro-texto, né? E tira as suas dúvidas, porque não é tão difícil assim, né? É só você conseguir visualizar a molécula, né? Seguir aquela regrinha de eletronegatividade e das ligações, né? Das ligações e das nuvens eletrônicas, né? Que você vai conseguir identificar se uma molécula é polar ou apolar, tá? Sempre lembrando o seguinte, pessoal, que existe uma regra em química que fala assim, semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Agora, polar não dissolve apolar e nem apolar dissolve polar. Entenderam? Então, essa afinidade entre as substâncias, ela tem como fator, um dos fatores principais é a questão se a molécula, se essa substância ou se a molécula dessas substâncias são polares ou apolares, ok? Então, qualquer coisa aí, converse comigo no ClassRap,
né? Ou vamos conversar numa live, né? Onde a gente pode tirar as dúvidas, ou ainda pelo química.gelofebu@gmail.com. Beleza? Fechou? Então tá bom, pessoal. Não esqueçam de fazer as atividades, né? Façam elas para a gente fechar legal. Nós estamos já quase terminando a apostila, né? Já estamos quase indo na direção do final, tá? Então, não se apoquentem, fiquem calmos, né? Que ainda que a gente não tenha totalmente a apostila, eu vou voltar em alguns assuntos, nós vamos fazer exercícios, vamos resolver exercícios, tá? Para confirmar o aprendizado, beleza? Então fiquem calmos, fiquem tranquilos. Tentem fazer as atividades mínimas e complementares que vai dar tudo certo, beleza? Então tá bom, pessoal. Então muita saudade, né? Muita saudade, né? Logo, logo, se tudo correr bem, né? Tudo isso vai acabar, né? Nós vamos conseguir dominar o Covid-19, né? Vamos conseguir nos vacinar, né? E podermos conviver com tranquilidade novamente. Beleza? Um grande abraço para vocês, um beijão no coração de todo mundo e até o nosso próximo encontro. Beleza? Tchau, tchau, hein, pessoal? Beijão, hein? Tchau, tchau.